aqui que estão aqui, né, que muito nos honram com a sua presença. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre algo que eu tenho falado ao longo dos anos, quando inicia o ano, de você entrar o ano com tudo, com o pé no acelerador. Eu vou usar essa expressão. Seja na fé, seja nos seus negócios, nos seus sonhos, seja no seu ministério. E Êxodo capítulo 1, versículo 9, não é o texto base que eu quero usar, mas eu quero começar dele. A palavra diz que Deus levanta um menino, né, como esse aqui, para ser o libertador do povo de Israel. E esse menino, ele, desde o início, Satanás já quer destruir o propósito de Deus. Eu estava falando aqui, para mim, esses cultos, eu não estou dizendo isso porque eu quero que você venha para a igreja. Lógico que todo bispo quer que a sua ovelha, todo pastor quer que as ovelhas venham na igreja. Mas eu, pessoalmente, acho muito importante os 10, 15 primeiros dias do ano. Eu acho que eles são definidores do que vai acontecer no ano. Tanto é que as coisas mais importantes de um país ou de um governo, elas acontecem logo no primeiro dia do ano. Por exemplo, hoje, né? Nós vimos aí a posse do governador Tocantins, do presidente, acontece logo no primeiro dia, já está dando norte do que vai acontecer, pelo menos do que eles pensam que vai acontecer, não vou nem entrar em detalhes. Agora aqui a Bíblia diz o seguinte, que Faraó começa a ver que o povo de Israel está se multiplicando muito. Então a Bíblia diz que ele diz ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e é mais poderoso do que nós. Versículo 10, por favor. Usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se juntem com nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. Versículo 11, por favor, o próximo. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificavam a Faraó cidades armazéns. Então Faraó, ele tem uma ideia que ele julga ser sábia. Ele fala: esse povo está se multiplicando muito, se multiplicando tendo filhos mesmo. E aí vai chegar um momento que eles vão ser mais numerosos do que nós. Eles vão se juntar com outro povo e vão guerrear conosco, e nós vamos perder a guerra, uma estratégia de guerra. Então ele começa a dizer: ponham carga sobre eles, escravizem mais eles, chicoteiem, porque eles vão chegar cansados em casa, as mulheres vão viver cansadas, e aí eles não vão se multiplicar. Próximo versículo, por favor, versículo 12. A Bíblia diz que, um texto muito conhecido, quanto mais os afligiam, a Bíblia diz, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Quantos querem essa palavra sobre a sua vida? Diz amém, queridos. Que nada vai impedir o teu crescimento em 2023. Se o inimigo se levantar, eu espero que o inimigo nem se levante, que ele já está destruído, mas caso o inimigo se levantar nesses primeiros dias do ano, eu quero te dizer que o inimigo faz assim mesmo. Quando Jesus nasceu, ele já quis matar Jesus lá na manjedoura. Quando Moisés estava para nascer, ele quis matar os meninos para baixo de 2 anos, mas quanto mais o inimigo, bispo, e agora, e esse cenário do Brasil, nós estamos declarando na nossa terra que nós vamos viver um tempo de avivamento, de conversão de pessoas, porque quanto mais alguém tentar nos afligir, seja afrontar, seja com leis, seja o que for, mais nós vamos nos multiplicar em nome de Jesus. Assim é a palavra. Agora, eu nem quero falar sobre isso. Como que o inimigo é? Por isso que esses dias são definidores. O inimigo já tenta desanimar. Hoje eu li uma pesquisa, eu não sei se foi o Flávio Augusto do Geração de Valor ou foi outra pessoa que eu sigo. Era uma pesquisa científica mesmo, não era um dado qualquer. É uma coisa que a gente já sabe, mas que 90% dos planos estabelecidos em 1º de janeiro, 90%, eles morrem até 10 de fevereiro. E não é uma coisa muito só brasileira, não. É uma coisa meio que mundial. Eu fiquei assustado.
né? Eu imaginava que, eu sabia que era a maior parte, mas não sabia que era 90%. Muito grande o percentual. Quer dizer, e não era uma pessoa assim, vamos dizer, não era um pastor que estava falando. Estava falando que, né, as pessoas fazem planos e aí logo vem. E por que morrem? Não é porque é apenas palavras da moda, é porque as pessoas são procrastinadoras, nós também somos. Mas é mais do que isso. Porque alguma coisa logo no início não dá certo. Alguma coisa logo no início. Às vezes você fala, não, eu vou cuidar mais da minha saúde. Aí nos 3 primeiros dias, bispo, eu tive que ficar cuidando do meu filho, não deu para eu ir na academia do jeito que eu queria. Quem está entendendo o que eu estou falando, diz amém. Aí a pessoa aborta aquele plano. Ela fala, pô, já não consegui começar, ou adia, o que as pessoas chamam aí de procrastinar. Quer dizer, aqui, e eu preguei aqui no culto de Natal, como o inimigo tentou já de cara matar Jesus, porque o inimigo faz assim, ele não quer nem que você sonhe. Tem um texto bíblico, eu não vou usar aqui hoje, que diz que o nobre projeta coisas nobres, ou o nobre projeta coisas grandes, e na sua grandeza prosperará. Eu quero declarar que essa semana aqui, até acabar as celebrações, essa primeira semana você vai projetar coisas grandes, você vai escrever no teu livro dos sonhos, e por causa dessa projeção você vai prosperar na tua projeção, porque quem nem projeta, como Deus vai agir se você nem declarou profeticamente? Como Deus vai agir se você nem desenhou? Agora, quando você desenha, quando você projeta, às vezes o inimigo já levanta, mas mesmo se o inimigo, eu já estou te dando a vacina se o inimigo se levantar. Se o inimigo se levantar, quanto mais ele se levantar, mais você vai crescer em nome de Jesus, mais você vai prosperar. Hoje, uma das pessoas que mandou mensagem foi o Érida, né? Acho que ela está servindo no Kids hoje, né? E ela falou, né, ela falou, bispo, eu criei na sua palavra que eu ia trazer familiares aqui no culto, né? Eu criei. Aí ela me contou, ela me fez uma lista de quantos familiares da equipe deles, aí do Invencíveis, veio no culto. Eu fiquei pensando, né, o que é, né? Às vezes ficou orando o ano inteiro para alguém vir no culto, não é nem para um projeto que atinge só você, se colocando como intercessor, e às vezes talvez o inimigo falou o ano inteiro, ela não disse isso, eu estou falando talvez, não deu certo, vai virar mais um ano, ninguém da tua casa veio aqui, dobrou o joelho, né? Ela falou, não, mas eu creio que seria no dia 31, o senhor falou que no dia 31 seria... Então quer dizer, queridos, o inimigo vem para matar o projeto no ninho, desculpa usar essa expressão, ele vem para já abortar, né? O que é o aborto? O bebê não nasceu e ele é arrancado, nem nasceu o bebê, né? Ou o aborto espontâneo, que às vezes acontece. Então ele vem aqui tentando. Faraó não consegue abortar o projeto de Deus. Quero declarar que nenhum dos projetos de Deus serão abortados na sua vida. O que Deus escreveu na sua vida para 2023 vai acontecer. Nenhum projeto, não. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestade, nem as coisas do passado, do presente, nem as coisas do porvir. Eu não sei o que vai acontecer no dia 10 de janeiro. Não sei o que vai acontecer no dia 28 de abril. Quem está entendendo o que eu estou falando, diz amém, igreja. Mas eu sei que nada vai me separar do amor de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo ali, aos Romanos, né? Romanos 8, se não me falha a memória. Então ele está posicionado. Ele está posicionado. Essa semana eu escrevi rapidinho no meu Instagram, aí nos stories, né? A diferença entre posicionar e se comportar. Quem não se posiciona, o projeto já morre aqui. Você mesmo, você veio para o culto da virada, você posicionou. Você está aqui no culto hoje, você vai na celebração, você está posicionando. Aí existe uma outra coisa, que é como eu me comporto quando Deus me abre a porta. Eu dei o exemplo de Saul até nos stories, né? Por exemplo, Saul, o que levou ele a ser rei? O povo estava escondido, é igualzinho a história de Davi. O povo estava escondido com medo. Ele se levanta e fala, por que vocês estão temendo o povo inimigo? Pega um animal, um boi, vou usar uma expressão antiga, né? Carneia um boi e manda um pedaço de boi para cada casa de um chefe de família de Israel. E fala, assim se fará com os seus animais e com a sua família se você não vir para a guerra. Ele dá uma intimada no povo. O povo se levanta. Deus dá a vitória para ele e ele é aclamado rei. Ungido rei. Só que tempos depois, ele tem um comportamento ao contrário do que levou ele a ser rei. Então ele posiciona, mas quando ele chega no lugar alto, mas isso eu vou deixar para falar nas celebrações, ele não se comporta.
Interessante isso, né? Eu fazia orações para Deus, está aqui, né, a minha mãe, a Jaque, dizia assim: Senhor, me prospera, porque eu vou continuar sendo um dizimista. Estou falando aqui sem medo, que eu fiz muitas essas orações. O que aconteceu? Quando eu passei a prosperar, eu continuei honrando a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, diz amém, igreja. Porque foi aquele posicionamento que me levou ao lugar alto. Ora, eu já sei a receita, né? Eu passei a interceder, eu passei a fazer um jejum, quando eu disse aqui em vários cultos, né? 22ª vez que eu passo o culto de joelhos aqui, desde que eu me converti com 14 anos. Quer dizer, eu já entendi esse posicionamento, esse ato. Agora, Faraó, então, não consegue abortar. E aí Deus levanta Moisés, já adulto, vocês sabem, sendo já homem, diz a palavra. E ele começa a dizer para Faraó, porque Moisés não tenta ir no embate, ele tenta ir na conversa. Vamos usar uma palavra assim, na política. Ele chega lá e fala para Faraó: Deus mandou te dizer que é para você nos libertar. E Faraó, ele vai soltando a conta-gotas as coisas. Tanto é que ele libera o povo na reta final e depois se arrepende. Depois das 10 pragas, ele se arrepende, e aí ele vai atrás do povo. E aí abre o mar, o povo passa e para ele se fecha o mar. Faraó ficou nessa inconstância o tempo todo. Você pode começar a ler a Bíblia, inclusive um plano bíblico. A partir de hoje, né, a Bispa Lúcia sempre solta nas redes sociais um plano de leitura bíblica. Já você vai chegar em Êxodo, né? Acho que ainda esse mês. Não, mês de fevereiro. Você vai chegar em Êxodo. O livro de Êxodo inteiro é isso. Moisés fala com Faraó, Faraó fala, libero, depois não libero. Aí lá no capítulo, e aí é um dos últimos textos que eu quero ler hoje, no capítulo 10, eles vão falar com Faraó: nos libera, nós vamos embora, nós vamos para uma terra que Deus falou que vai nos dar. Nós nascemos para ser escravos. A gente até canta aqui uma música, né? Eu não sou escravo do medo, abriu o mar para eu passar por ele. Êxodo capítulo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos, diz a palavra, foram levados outra vez a Faraó. De novo, eles estão pedindo já pela segunda ou terceira vez: deixa a gente ir embora. Num primeiro momento, Faraó fala assim: vocês não vão. Num segundo momento, Faraó fala: quem sabe eu vou liberar. Num terceiro momento, porque Faraó está sentindo que a coisa é séria, Faraó fala isso aqui: ide, serviu o vosso Deus. Ele fala: vocês podem ir, vocês querem adorar porque Moisés é sábio. Ele fala: a gente aqui não adora com liberdade, vocês têm outros deuses, vocês adoram bezerros de ouro, nós queremos ter o nosso lugar. Ainda não tinha um tabernáculo, né? Ainda não tinha muito menos o templo de Salomão, mas nós queremos ter o nosso espaço de adoração, o que nós temos com tanta liberdade aqui hoje, né? A igreja para adorar, né? Só que aí Faraó quer negociar. Fala para o seu irmão: fala para ele, primeiro o inimigo quer matar o seu projeto logo no começo. Depois, não conseguindo, ele quer negociar com você. Quantos não vão negociar com o inimigo e vão colher tudo que Deus tem para você em 2023? Ele quer dizer assim: não, tá bom, só pagando a luz em dia já tá bom. Não era isso que Deus tinha. Quem está entendendo diz amém. Não, tá bom, um culto, né? Uma célula com 3, 4 pessoas, tá bom. Ele faz uma pergunta: quais são os que hão de ir? Tá bom, Moisés, eu vou te liberar. Olha que coisa. Mas quem você quer levar? É como se eu chegasse, sei lá, aqui para o Tiago, que está aqui, e falasse: Tiago, tá bom, eu deixo você, mas você quer levar quem? A Fernanda e qual filho? Como assim? Eu quero chegar em todos os lugares altos da minha vida em 2023. Quem quer ir com tudo para 2023, diz amém, igreja? Inteiro, plenamente, diz amém. Olha a resposta que Moisés dá, versículo 11, por favor. Versículo 9, desculpa. Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir,
Porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Moisés disse: eu não vou deixar ninguém aqui na tua mão, Faraó. Esse ano eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai ir com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, com seus pais, com seus netos, com seus jovens, com seus trabalhos, que os bois aqui representam os bens, porque nós temos uma festa para fazer ao nosso Deus. Olha que maravilha de resposta. Quem quer ir com tudo para cima de 2023 diz amém. Está vendo? Ele está dizendo: não, bispo. É como se eu dissesse assim: qual área você quer chegar no lugar alto? Você fala assim: ah, não, só na minha família já está bom. Eu não estou dizendo de um coração ingrato. Mas você veja que Moisés não dá espaço. Ele não fala: não, tudo bem, então vamos levar a família de Arão, a minha e a de fulano. Não, ele fala: eu vou ir com todo mundo. Todo mundo vai ser liberto. Você não está entendendo, Faraó? O projeto aqui é para a nação toda. Nós não vamos mais ficar aqui. Nós já estamos 400 anos aqui escravos. Próximo versículo, por favor. Versículo 10. Então, ele lhes disse, porque Faraó oscilava: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e os vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Ele fala: ó, mas vocês vão encontrar perigos. Você vê que ele vai tentando, ó. Tem o mal, ele vai argumentando, porque é como o Faraó é. Entre uma praga e outra, ele libera o povo um pouco. Aí ele volta atrás. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Próximo versículo, por favor, e nós vamos orar. Não será assim, agora e de vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedis. E os expulsaram da presença de Faraó. Então, queridos, a expressão de Moisés é a semente que eu queria plantar no seu coração nessa noite. Moisés tinha uma decisão no coração de que ele não ia viver a bênção de Deus numa área apenas, que ele não ia viver. Coisa triste, queridos, às vezes eu vejo alguns líderes, algumas pessoas, que elas começam a dizer: não, é assim mesmo. Quem já experimentou uma comida boa, levanta a mão. Quando você tem relacionamentos, ontem o Bispo Rodovalho pregou, né, da videira e da figueira. Quer dizer, quando você tem videira e figueira, quando você é uma fonte de cura, uma fonte de prosperidade, uma fonte de alegria. Quer dizer, Moisés, ele está decidido a viver um novo tempo, e esse tempo não era um tempo parcial. Eu estou aqui para dizer que o que Deus tem para sua vida em 2023 é integral, é pleno, é inteiro. Não é assim: ah não, bispo, meus filhos vão ser uma bênção, as finanças vamos ver, né, porque o Brasil está vivendo um momento. Não, toda sorte de bênção sobre nós. Acho bonito ele dizer, volta ali no versículo 8, Abner, você que está me ajudando: nós vamos levar nossos bois. Está vendo? Interessante, né? Ele fala, versículo 9, desculpa, Abner, 9, né? Ele diz, ó, nós vamos com as nossas ovelhas. Se essas ovelhas aqui são do povo de Israel, elas também não vão ser mais escravas. Eu quero dizer que você já está livre, mas se tem alguém da tua família que ainda é escravo do pecado, escravo de algum vício, esse alguém vai vir com você para um lugar alto em 2023. Porque às vezes a gente pensa o lugar alto só um lugar de prosperidade. Quando o Bispo Rodovalho fala, né? Eu sempre falo uma coisa, né? Ano passado nós fizemos uma eu não sei se a palavra é campanha, eu dei muita ênfase para que todo mundo que pudesse para Brasília fosse, né? E porque no ano de 2021 tinha ido acho que 21 pessoas aqui da igreja. Então eu falei que eu não estou aqui fazendo juízo, mas foi muito pouco, né? E eu falei, porque quando vocês chegam perto, né? Eu falei até do Bispo Rodovalho. Falei, você tem a dimensão. Eu lembro o Dr. Carlos, que está de férias, né, nosso tecladista médico, né, está com a família. Eu lembro quando ele voltou, ele me falou: nossa, bispo, foi muito além do que eu pensei que seria, né, falando dele mesmo, né. Por quê? Porque a gente tem uma visão parcial, não inteira da coisa. De igreja, às vezes, né? Às vezes você fala: ah, igreja tal, você tem uma visão parcial, você não conhece. Esses dias eu falei isso para alguém, às vezes da minha vida até, né, da vida de alguém. Né? O que Moisés tem? Ele tem uma visão inteira. Ele está falando: ó, nós vamos levar nossas ovelhas, nossos bois. E é bonito o que ele fala, porque é um povo que está escravo de nós. Não estamos falando de 10 anos de escravidão, nós estamos falando de 400. Desde, sei lá, muitos anos. Então ele diz: porque nós vamos celebrar
uma festa ao Senhor. Ele está dizendo, nós vamos sair disso aqui, nós vamos viver uma vida de alegria diante de Deus. E eu quero dizer que esse ano vai ser um ano de festas da sua parte para o Senhor. Como ontem nós fizemos uma grande festa aqui, né? Uma festa, uma celebração. Por isso que eu gosto do nome de celebração, né? Desde sempre, pelo menos eu estou na Sara desde 2001, né? Sempre foi celebração profética, uma festa, né? Já começa pelos louvores, assim é no meio do ano. Se coloque em pé no seu lugar. Quero deixar essa semente para você. Não vá pela metade em 2023. Não pisa o pé em 2023 meio assim. Vamos ver o que vai dar. Não, vai com tudo. Quantos querem ir com tudo? Para cima. Diz amém. Isso. Ah, não, vai eu, vai meus filhos, vai meus bens. Ele está colocando tudo. Ele está dizendo, não, nós vamos para cima. Né? Nós vamos com fé. Né? Nós vamos com fé. Semana passada, acho que era com o Tauan que eu estava falando, a gente estava falando, né? Ele mesmo estava falando, bispo, vamos pôr toda a nossa energia nesse culto da virada. Ele usou a palavra energia, né? Todo o nosso ser. Isso, ele estava dizendo, Deus vai agir aqui, né? Vamos para cima disso. Se você já começa o ano meio... Hoje mesmo, queridos, tudo quanto é notícia que eu julgo ser ruim, eu nem dei moral. Ah, você vai ficar alienado sem saber? Não, eu já sei o que está acontecendo. Mas eu vou guardar o meu coração. Lembra Jeremias? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória o que está de... Eu usar uma palavra feia aqui. O que já está ruim, que está desgraçado, né? Essa é a palavra, né? Eu quero trazer à memória o que está bom. O que está bom. Tem muita coisa boa acontecendo, né? Estou há 96 dias, todo dia, escutando um testemunho de alguém. Quero trazer à memória isso. Quero trazer à memória o que eu estava falando ontem, só com os nossos 12, nosso grupo de WhatsApp, né? Estava falando para eles. Nós não podemos desmerecer. Ninguém estava desmerecendo, mas eu estava tocando nesse assunto. Testemunho de ninguém. Porque eu falei, um dia, a minha oração era para comer um lanche depois do culto. E quando eu alcancei isso, eu dei o maior testemunho da minha vida. Poxa, agora eu posso sair do culto e comer um lanche, jantar. Naquela época era uma vida de muita escassez. Outra vez, eu contei, né, eu achei que a gente queria ter uma moto, né? Ah, vamos ter uma moto, né? Logo depois que a gente casou, vamos ter uma moto. Ou já casamos com a moto, não me lembro. Mas esse era o alvo, né? Vamos fazer uma viagem, vou conhecer o mar. Entende? Às vezes, eu sempre falo, Elias, aquele episódio da pequena nuvem é muito forte, porque ele dá uma voz de comando para o discípulo, e para o discípulo avisar o rei, vendo uma pequena nuvem. E quando você respeita a pequena nuvem, você atrai a grande chuva. Quantas pessoas falam assim para mim, ô bispo, esse ano eu trouxe várias vezes algum familiar no culto. Eu sempre falo, a semente está entrando. Porque a gente sabe quando alguém não quer vir no culto. Logo a pessoa rebate. Ela fala, não vou, não quero. Ou então ela dá o migué, desculpa a expressão. Um dia eu vou. Ora por mim. O dia que ela vem, é um posicionamento espiritual. Aí ela vem outra vez. Eu vou te falar qual que é o processo de uma pessoa, principalmente uma pessoa mais velha. Nossos pais, nossos avós. Aí ela começa a dizer assim, nossa, o culto foi bonito. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. De uma pessoa que não serve a Deus. Quem já ouviu? Levanta a mão. Isso, são as pequenas nuvens. Antes ela achava que todo pastor era bandido. Agora ela está dizendo que o culto é bonito. Quem está entendendo o que eu estou falando diz amém. E o que Deus começou, Ele é fiel para cumprir. Então se Ele começou algo em 2022, eu creio que em 2023 Ele vai concluir. Então mete o pé na porta de 2023. Pega na mão de sua esposa, do seu filho, de sua mãe. E, ele não quer vir muito, não, mas eu vou com tudo. Vou com as minhas ovelhas, vou com meus bens, vou com a minha vida, vou mergulhar nesses dias proféticos aqui. E aí sim meu ano vai começar. Feche os seus olhos, queridos. Essa é a hora de você não negociar com Satanás, não negociar com a sua mente, que talvez hoje já quis te
te dar uma seta, te lançar um dardo inflamado. Às vezes é o próprio inimigo que lança, às vezes é a nossa mente. Enganoso é o coração. Os nossos pensamentos não são mais altos do que o do Senhor. E aí, logo na primeira semana, o inimigo já quer abortar teus planos. O inimigo já quer abortar. Oh, em nome de Jesus. Olha aqui para mim por um instante, queridos. Eu não vim para falar isso não, desculpa te fazer abaixar a cabeça e levantar. Mas, não é porque o pastor Gilberto é meu amigo, ele está aqui não, mas ele faz devocional dele todo dia, entre 5 e 6 horas da manhã. Aí, eu sei que ele é crente, já morei na casa dele. Aí ele foi ali em casa, e eu fiquei pensando, não julgando ele, mas eu falei, não, o cara tá de férias, né? Natal, Ano Novo. Aí todo dia ele acorda 5 horas da manhã e ora forte, hein? Já viu oração de crente forte? Senhor, tchá, tchá, tchá. Tá bom, glória a Deus. Aí eu confesso que ontem à noite, eu posso falar isso que tem liberdade com meu amigo. Eu falei, não, nós ficamos até 4 horas da manhã acordado. Falei, agora eu quero ver. Pois 5h30, 6 horas, eu não sei direito, 7 horas. Lá ele tava com o louvor dele lá. Pela manhã tu tens Alessandro Vilas Boas, né? E orando, e orando, e orando. Quantos querem intensidade e constância? Diz amém, queridos. Ele podia falar, não, hoje é o primeiro dia do ano, eu já virei na igreja. Já ficamos aqui em comunhão, conversando. Conversa boa, né? Não falando da vida alheia. Conversando, brincando, né? Lá em casa, zoando. Aí lá estava ele no devocional. Eu já sei que ele faz isso há muitos anos, mas eu estou dizendo, é esse posicionamento. Às vezes o nosso posicionamento não dura 3 dias. O cara me faz uma pesquisa e fala que não dura até 10 de fevereiro. Eu estava falando hoje, se vai começar a ler a Bíblia, tem que começar hoje. Para ler a Bíblia em um ano tem que ler 4 capítulos por dia. Não sei se você sabe disso. 4 capítulos. Se não ler hoje, amanhã já vira 8. Se não ler amanhã, já vira 12, você já vai desistir. Quem está entendendo o que eu estou falando diz amém. Todo mundo ficou me olhando agora meio assim, né? Já leia hoje os 4. Agora sim fecha os seus olhos. Senhor, nós queremos ir com tudo em 2023. Nós queremos ir, ó Deus, para valer. Nós não queremos ir uma parte, a nossa família ficar para trás. Nós não queremos ir com a nossa família, as nossas finanças ficar para trás. Nós não queremos ir com as nossas, ó Deus, discípulos, as nossas discípulas, nossos filhos, filhas espirituais, ó Deus, mas aí as nossas emoções ficarem para trás. Não, nós vamos com os nossos jovens, com os nossos filhos, filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois. Quero que por um minuto você faça a sua própria oração e você diga: eu estou indo. Eu estou indo com tudo. Eu não tenho nada o que temer. Não porque eu sou bom, não porque eu sou autossuficiente, não, mas porque Deus está comigo. Porque eu estou indo para uma festa, porque eu estou indo para uma celebração profética. Senhor, nós queremos ir com toda a nossa fé nesses dias, na terça, na quinta, na sexta. Nós queremos consagrar os nossos planos ao Senhor, as nossas obras, e o Senhor concederá os desejos do nosso coração. É o que diz em Provérbios. Em nome de Jesus, oh Senhor, em nome de Jesus. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Senhor. Que se abra os céus, que o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, e nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e que se abram os céus e o teu reino vem, e nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus.
nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Aleluia. Você pode se sentar por um instante. Aleluia. Nosso culto começa às 18, termina às 19h40.